Graças a Deus. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus, você pode sentar. Mais uma vez, que a maravilhosa graça e paz do Senhor sejam com todos vocês. Nessa noite especial, nessa noite no qual nós celebramos ao Senhor, para quem está chegando agora, né, por mais um ano de vida que o Senhor concede ao nosso pastor. O aniversário é amanhã, mas já comemoramos hoje. Né? Hoje é dia 1º de abril. Começamos uma nova jornada, começamos um novo tempo. Estamos vivendo uma nova estação na nossa vida. E a palavra que eu quero trazer para o meu e seu coração hoje são atitudes que me habilitam à vitória em dias desafiadores. Quem diz amém por isso? Atitudes que vão habilitar a mim e a você a quê? A vitória nos dias desafiadores. Por quê? Porque o tempo é desafiador. Porque o mês de abril, não é como já estamos vivendo há algum tempo, né? Tem sido dias e meses desafiadores. E abril não começa de uma forma diferente, mas cremos que vai terminar diferente. Quem diz amém por isso? Né? Então nós precisamos de atitudes certas. Para quê? Para que nós possamos enfrentar as batalhas da vida. Para que nós possamos enfrentar as lutas que nos aguardam na segunda-feira. Né? Não é qualquer atitude que você vai enfrentar e que você vai. Não é com qualquer atitude que você vai enfrentar um problema e você vai vencer. Não. É com a atitude certa. E onde é que eu encontro a direção para a atitude certa? Na bendita palavra de Deus. Amém. Atitudes certas, atitudes assertivas, né? Podem mover a mim e a você para um lugar melhor, para um tempo melhor, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Se você tomar atitudes, queridos, de acordo com a bendita palavra de Deus, você terá vitória. Quem diz amém por isso? E eu quero ministrar ao seu coração sobre a história de Gideão. Está aí, baseado na história de Gideão. Se você não conhece essa história, no livro de Juízes, no capítulo 6, 7, capítulo 8, você vai encontrar essa história fantástica. Essa história real, que até inspirou, por exemplo, alguns outros contos naturais que nós conhecemos. Mas a Bíblia, na sua história de Gideão, é mais uma história real. É mais uma história no qual Deus trouxe vitória ao seu povo, quando muitos achavam que o povo seria mais uma vez derrotado. Mas quando Deus ele libera a última palavra, querido, uma palavra é dele, é feito como ele quer, da forma como ele quer, do jeito dele. Atitudes que vão habilitar a mim e a você ao quê? Atravessar esse tempo. Para a gente começar, o que é uma atitude? Vamos para o dicionário. Atitude, né, é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. Você está vendo aí? Uma norma, um procedimento que leva a um quê, irmãos? A um comportamento. É a concretização de uma intenção ou um propósito. Tem duas frases de John Maxwell, que ele usa até naquele livro 21 Dias para um Líder Eficaz. Ele diz assim: a sua atitude definirá a sua altitude. Essa frase é muito comum, essa frase é extremamente conhecida. Outra frase dele que ele disse assim: a vida é 10% do que acontece comigo e 90% do que eu reajo a isso. Diante das circunstâncias difíceis, querido, como é que você tem reagido? Começa a fazer aí uma triagem no seu coração. Como é que você tem reagido diante das circunstâncias, das circunstâncias que têm se apresentado a você? Porque como eu e você, nós reagimos, vai fazer o quê? Toda a diferença. Diante do cenário das dúvidas, das incertezas que nós vivemos, diante de tantas notícias que são propagadas aí, notícias para alarmar as pessoas, nós temos que ter o foco na bendita palavra de Deus, nós temos que ter o foco no Senhor, porque nós temos a certeza que Deus está conosco. Quem crê nisso? Quem crê nisso? É por isso, nós vamos ler, se você puder chegar em casa, você lê a história de Gideão. Nós vamos ler alguns versículos por conta do tempo. Agora, Juízes capítulo 6, versículo 16, olha como é que eu vou começar essa palavra. Olha o que é que Deus está dizendo. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Quem toma posse dessa palavra? Olha aí, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas, como se fosse um homem só, ou um só homem, aleluia. Eu estarei com você. Essa palavra do Senhor chega a Gideão em dias extremamente difíceis que Israel estava atravessando. Em dias extremamente conturbados, mas muito mais em dias de muita escassez.
em dias de muito medo, em dias de uma situação extremamente difícil. Vamos fazer um resumo dos dias que Gideão estava enfrentando juntamente com todo Israel. Nesse tempo, a palavra de Deus me ensina que os israelitas sofriam há 7 anos nas mãos do inimigo. Olha, 7 anos sofrendo. Olha aí, Juízes 6:1 vai dizer assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Quem eram os midianitas? Midianitas eram os inimigos. E quando o inimigo ele cerca, existe uma tendência na vida daqueles que não estão em Deus, de ter o seu coração tomado pelo medo. Se você nesse tempo não estiver com seu coração firmado no Senhor, você será engolido pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida. Isso não é o que Deus tem para você, isso não é o que Deus tem preparado para você. O que é que Deus tem para você? Diga assim: planos de paz e não de mal. Mas para que você possa viver essa paz e não planos de mal, você tem que estar firmado em Deus. E era exatamente o contrário que o povo israelita estava vivendo, não, eles estavam longe do Senhor. Aí o texto vai dizer assim: os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas o quê? E nas fortalezas. O medo era tão grande que eles não conseguiam ficar na cidade. E eles corriam para onde? Para a montanha, caverna e fortaleza. Olha, só aqui já dava para fazer um sermão gigante. Porque sem dúvida nós podemos entender que montanhas, cavernas e fortalezas, sabe o que são? Na vida daqueles que não estão firmados em Deus, são níveis de medo. Níveis de medo. Primeiro subiu para a montanha, mas a montanha eles podiam ficar visíveis e procurar as cavernas das montanhas. Olha, para quê? Para que eles não fossem até mesmo mortos pelos inimigos. Olha como estava o coração do povo de Israel. Mas não se contentaram em ficar nas montanhas, nas cavernas e o quê? E foram para as fortalezas. O lugar mais fortificado, onde era muito difícil o inimigo chegar. Por quê? Porque eles estavam longe de Deus. Essa era a promessa de Deus? De jeito nenhum. O Senhor havia prometido que se eles andassem no caminho, eles seriam abençoados. Se ele continuasse no caminho, eles seriam, frutíferos. Os inimigos não iriam resistir, mas eles se voltam contra Deus. Toda vez, querido, que o homem se volta contra Deus, ele vai o quê? Colher as consequências. E assim Israel estava sofrendo, mas Deus é bom. Se você crê, diga comigo: Deus é bom. Aleluia. Mas Deus é bom, aleluia. Será que você está começando a ficar paralisado por algum nível de medo? A gente estava conversando com isso antes de sair de casa. Será que você está começando a ficar paralisado? Deus falou alguma coisa para você, Deus confirmou e você estava até no caminho, mas diante das circunstâncias contrárias você parou ou você está até retrocedendo. Querido, preste atenção, não é isso que Deus tem para você. Deus tem o que para mim? Diga assim: vitória, irmão. Deus tem vitória. Você está aqui? Então fale com fé, diga assim: vitória. Deus tem vitória para mim e para você, glória a Deus. Deus tem vitória para mim e para você, aleluia. Simbolicamente, o povo de Israel estava se escondendo nesses 3 tipos de lugares. Diante de tanta pressão, diante de tanta situação, de uma situação tão difícil. E para piorar, olha o que a Bíblia vai trazer. Os midianitas sempre estavam sendo oprimidos pelos inimigos. A oposição crescia a cada tempo. Olha como é que começa o versículo. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas vinham, os amalequitas e outros povos da região a leste deles, e o quê? E invadiam. Misericórdia. É por isso que Deus vai tomar Gideão com a influência do céu para que essa situação fosse mudada através da atitude dele. Que aquele tempo que ele estava vivendo fosse totalmente transformado por conta da atitude e de uma palavra que ele recebeu da parte de Deus. A oposição crescia, irmão, sempre. E o que era que eles faziam? Bota aí o próximo, filho, por favor. O inimigo tinha uma maneira específica de agir. Olha a continuidade do versículo. Olha, sempre que os
israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas, outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel. Olha só, não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como um enxame de gafanhotos, e era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Misericórdia! Se um israelita começasse a criar ali uma galinha, começasse a criar, fazer uma granjazinha em casa, eles vinham e levavam. Se a ovelha desse ali uma cria, eles vinham e levavam. Se tivesse gado que estava começando, a crescer, eles vinham e levavam. Se eles plantavam, eles vinham e levavam. Olha que situação difícil. Oprimidos e ainda mais sem as provisões. O texto vai dizer que essa coalizão, os midianitas, os amalequitas e os povos do leste, é uma coalizão. Não era só um povo. Não era só um povo. Era uma coalizão contra o povo de Israel. Querido, preste atenção. Se você tem a Jesus, se você entregou a vida a Jesus, se prepare para as batalhas. E as batalhas não vão ser uma só. Todo dia nós somos cercados por batalhas, por lutas. Agora é para a gente ter medo? Não. Nós enfrentamos como? Na força e no poder do Senhor. Porque o Senhor está com você. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está com essa igreja. Porque o Senhor está com o nosso pastor durante os 66 anos. E continuará a estar. A grande questão é a nossa confiança. Olha o que estava se passando. O inimigo tinha o quê? Uma maneira específica de agir. Gafanhoto na Bíblia significa, sabe o quê? Demônios. Um dos significados de gafanhotos, demônios, opressão. Entenda que a luta que Israel estava vivendo, primeiro era uma luta espiritual. A luta que nós travamos hoje não é contra a Covid somente, não é contra os homens. Não. A nossa luta é espiritual. É por isso que nós, como igreja, temos que nos posicionar espiritualmente contra tudo que está acontecendo. Filho, nós temos que orar. A nossa posição é de oração, a nossa posição é de jejum, a nossa posição é uma posição de piedade diante da palavra de Deus. Vamos tomar posse disso, porque o nosso Brasil vai ser transformado na medida que o povo de Deus se arrepender, que o povo de Deus orar, se humilhar, buscar o Senhor, as coisas vão mudar. Querido, é tempo de boas notícias. Quem diz amém por isso? Tempo de boas notícias. Por quê? Porque o povo de Deus está orando. Porque o povo de Deus está orando. E eu creio que a vitória virá. Aleluia. Gideão vai entender isso. Vamos ver no decorrer da história que ele vai entender que a luta não era apenas contra o inimigo físico. Não, a luta era espiritual. Em um contexto adverso, até anotei aqui para não falar errado. Posicionamento espiritual no qual ativou a sua postura. Em um contexto adverso, Gideão ele tem um posicionamento espiritual no qual ativou a sua postura como líder, gerando atitudes para que eles pudessem sair daquela situação. E sabe o que eles tiveram que fazer? Arrependimento. Eles tiveram que arrepender. O arrependimento foi um fator fundamental para a libertação do cativeiro. Juízes 6:6 vai dizer assim: por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por um socorro ao Senhor. Olha aí, por conta do pecado. Mas eles precisavam o quê? Arrepender. E na medida que eles arrependeram, o Senhor começou o quê? A ouvir. Querido, preste atenção uma coisa: o pecado sempre vai roubar algo que Deus tem preparado para você. É por isso que nós não podemos mais viver o quê? Uma vida no pecado, não, porque a gente já nasceu de novo, filho. A gente nasceu de novo, né? O pecado que tão de perto nos rodeia, né? Nós não vivemos mais nele. O pecado para o nascido de novo é o quê? É como se fosse um acidente de percurso. Por quê? Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. E quando é que uma pessoa se afasta de Deus? Quando ele peca contra Deus. Se afaste de Deus. E o que é que preciso para que eu volte? Arrependimento. Entender que esse perdão hoje é trazido pelo sacrifício de Jesus na cruz.
Ele se entregou em amor, Ele ressuscitou, o sangue dele foi derramado na cruz, aleluia. E hoje nós podemos pedir perdão, arrepender, e somos perdoados por Deus, e continuamos e voltamos, ao quê? A estar perto do Pai, desfrutando das bênçãos do Pai, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Querido, se você tem que pedir perdão a Deus, hoje é noite de você pedir perdão. Se você está longe do Senhor, hoje é noite para você voltar ao caminho do Senhor. Voltar ao caminho do Senhor. Voltar ao caminho do Senhor. Quem diz amém por isso? Porque se não volta, em 7 anos o povo não tinha arrependido, não tinha voltado. Sabe o que estava acontecendo? Uma das consequências é viver fora do destino divino. Quando uma pessoa conhece a Deus, conhece o Senhor, mas insiste em viver fora do plano de Deus, do projeto de Deus, sabe o que vai acontecer? Automaticamente ele próprio vai se excluir o quê? Do destino divino, da bênção que Deus tem. Porque Deus programou, é passar, é trilhar o caminho. Deuteronômio 28 diz o quê? Diz o quê? Se vocês atentamente ouvirem a minha voz, permanecerem no meu caminho, né? Bendito será o fruto do ventre do ventre da tua esposa, bendito serás no campo, bendito serás o fruto da tua amassadeira, serão o quê? Abençoados à medida que o quê? À medida que obedecerem aos meus princípios, aleluia, obedecerem aos meus princípios. Mas Deus é misericordioso, quem diz amém? Quem crê que na misericórdia de Deus? Então o anjo do Senhor veio, pronto, aí as coisas começam a mudar, irmão. Você crê que você vai sair daqui de posse de uma palavra que vai mudar a sua vida? Você crê nisso? É só para os diferenciados. Quem são os diferenciados? Aqueles que entregaram a vida para Jesus e vivem por fé. Aleluia. É só para esses. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Ele estava escondido. Gideão estava escondido, aleluia. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo ele escondido, Deus vai ao encontro de Gideão para que ele pudesse receber uma palavra e ele tivesse uma atitude de mudança. Querido, independente do que você viveu, Deus trouxe você aqui, Deus está falando para você aqui nessa noite, para que você tenha uma atitude de mudança de vida. Porque Deus não quer que você fique fora dos planos que Ele tem para você, não. Deus quer que você cumpra todos os propósitos, Deus quer que você cumpra tudo aquilo que Ele sonhou para a sua vida, aleluia. Deus vai ao encontro de Gideão, onde? Ele estava todo escondido. Tem historiador aqui que fala que ele estava escondido na montanha, dentro de uma caverna. Ele acabou de falar. Vai falar isso. E Deus vai chegar ali, o anjo do Senhor, uma teofania, vai chegar ali e vai dizer o quê? Gideão, vai falar com o homem, aleluia. Vai falar. Gideão, eu acho que eu nem coloquei, filha, esse versículo aqui, mas o chamado de Gideão, então veio o anjo do Senhor, sentou-se. Ao versículo 2 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito todas as tuas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu, aleluia. Porventura não te enviei eu. Porventura não te enviei eu. Porventura não sou eu que estou indo à tua frente. Porventura não sou eu que estou falando para você. Quem sabe essa semana foi muito difícil no seu trabalho, aí na sua atividade. Quem sabe na sua casa as coisas estão muito difíceis. Quem sabe no seu ministério, no seu propósito. Mas Deus está dizendo assim: eu que te enviei. Eu que te enviei, aleluia. Eu que te enviei, aleluia. Sabe o que é que... aí Deus vai falar com Gideão. Aí se você ler o restante do capítulo 6, primeira coisa que Gideão vai fazer, sabe o que? Ele vai arrepender. Eu acabei de falar sobre arrependimento. Ele vai se arrepender.
Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Deus fala com Gideão, diante de todo o contexto. Ele recebe aquela palavra, ele vai sair do lugar onde ele estava, e ele vai construir o quê? Um altar em honra ao Senhor. E olha qual o nome que Gideão vai dar: o Senhor é paz. Querido, eu ministro paz sobre o seu coração em nome de Jesus. Se você está recebendo essa palavra, se você está recebendo essa palavra por fé, eu ministro paz ao seu coração em nome de Jesus, porque o Senhor é paz, o Senhor é paz, aleluia. Tem uma palavra de Deus para os que creem. Antes de ir para a batalha, antes de ir à guerra, ele constrói esse altar e dá o nome: o Senhor é paz. Esse altar é construído antes de Gideão ir à guerra. Preste atenção, o Senhor é paz. Mas ele ia para onde? Vixe, ele ia para onde? Para a guerra. Mas como é que pode ter paz dentro da guerra? Coerente, não existe. Quando ele diz assim: o Senhor é paz, sabe o que ele estava dizendo assim? O Senhor já venceu essa guerra. Eu já atravessei essa guerra, já estou olhando muito mais além. Já estou olhando muito mais na frente. Já estou olhando muito mais. Quinta-feira passada, peguei uma palavra aqui que está reverberando até hoje. Quando Davi, ele vai e chega lá diante do exército de Israel, pronto para enfrentar ali, né? Não sabia nem que enfrentar Golias, ele nem sabia. Quando ele vê aquele tumulto diante do exército de Israel, ele vai perguntar: o que é que vai ganhar o homem que matar esse incircunciso? Lembre-se que ele nunca vai chamar o nome Golias. Sabe o que é isso? Ele nunca vai encarar o problema como realmente as pessoas que estavam lá estavam encarando. Ele já estava com o olhar lá na frente. Como é mesmo? O que é que vai ganhar? O que é que vai ganhar? O que é que vai ganhar? Aí os soldados disseram: vai ganhar dinheiro, vai casar com a filha do rei e a casa do pai não paga mais imposto para Israel. Sabe o que ele estava dizendo? Esse eu já venci, eu já estou de olho, sabe onde é? É na recompensa. Você vai sair daqui hoje de olho naquilo que Deus preparou para você, porque é noite de arrependimento, é noite de você tomar posse dessa palavra, é noite de você dizer assim: o Senhor é paz, o Senhor é paz, o Senhor já venceu essa guerra, aleluia, aleluia. Querido, Gideão constrói um altar. Construa um altar de adoração. Construa um altar de adoração antes mesmo de você enfrentar a guerra. Não construa um altar de murmuração, porque tem uma frase que diz assim: a murmuração é adoração ao diabo. E é forte, é ou não é forte? É adoração ao diabo. Não. Você não vai construir um altar de murmuração, você vai construir um altar de adoração, antes mesmo de você sair para essa batalha, aleluia. Meu irmão, amanhã é feriado para alguns, você deixou, quem sabe, um grande problema no seu trabalho hoje, você vai passar a quinta, hoje é quinta, né? Vai passar a sexta, vai passar o sábado, na segunda-feira, quando você voltar para o seu trabalho, quando você voltar para a sua atividade, comece adorando e dizendo assim: o Senhor é paz, porque eu já venci essa guerra. O Senhor é paz, porque Ele já me deu a vitória. O Senhor é paz. E vá no seu carro louvando, vá no ônibus adorando, bota o fone de ouvido, mas não dê espaço para a murmuração, dê espaço para a adoração. Construa um altar. Construa um altar de adoração, querido. Construa um altar de adoração, aleluia. Glória a Deus. Quem está acompanhando essa história? Aí, só para a gente continuar aqui no texto. Até hoje o altar está em Orfa dos Abiezritas. Naquela mesma noite o Senhor disse: olha o que Deus disse: separe o novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. 7 é número profético, irmão. 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado. Despedaça e corte esse poste sagrado, viu? Que está do lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Está todo mundo adorando falsos deuses.
até mesmo a sua família, você vai derrubar esse altar, vai pegar essa madeira, vai construir um altar para mim, você vai queimar essa madeira em holocausto a esse segundo bezerro, porque o incenso vai subir e eu vou receber, e eu vou ter misericórdia. Querido, preste atenção nisso, em nome de Jesus. Aquilo que você viveu, aquilo que você, quem sabe até deixou na sua casa, que desagrada a Deus, está na hora de você colocar no altar do Senhor, e tocar esse fogo, e crer que Jesus é esse novilho que foi imolado, e você vai pedir perdão, e o seu perdão chegou diante de Deus. Chegou diante de Deus. Olha aí, você vai destruir, e você vai torrar. Você vai torrar, mas não vai torrar sem propósito. Vai torrar onde? Vai queimar no holocausto. Ou seja, sabe o que é que Deus está dizendo? Uma mudança em Israel iria começar com a troca do objeto de adoração. Você entendeu? A situação ia começar a mudar quando eles deixassem de adorar o poste ídolo a Baal e voltasse mais uma vez e adorar o que? A Deus. Quem quer mudança na vida? Deixa aquilo que desagrada a Deus e volte-se para Ele. Se você quer vitória, deixa aquilo que desagrada a Deus. Se você quer vitória, deixa aquilo que desagrada a Deus e volte o seu coração para quem? E volte o seu coração para o Senhor, aleluia. Querido, o seu coração é envolvido de acordo com a atmosfera que você cultua. Se você cultua a Deus, se você honra a Deus, se você adora a Deus, seu coração vai ser cheio de Deus. Se você medita na palavra de Deus, seu coração vai ser cheio de Deus, aleluia. Vai ser cheio de Deus, aleluia. Porque eu creio que o Deus da nossa vida interfere na nossa história. O Deus da nossa vida intercede na nossa história, aleluia. Não dá para adorar mais a Baal. Não pode existir dois senhores. Não pode. Todo mundo quer vitória, amém. Mas deixa aquilo que desagrada a Deus. Querido, deixa aquilo que desagrada a Deus. Porque aquilo que desagrada a Deus só traz morte, só traz escassez. Aqui era uma morte física junto com a morte espiritual. Aí Gideão recebeu ali o Senhor, entendeu a palavra. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai destruir aquele altar. O nome dele muda. Se você ler a história, agora ele vai chamar Jerubaal, quer dizer aquele que destruiu o altar de Baal, aleluia. Ele tinha agora autoridade, Jerubaal. Porque quando você decide em Cristo deixar aquilo que desagrada a Deus e você começa um processo de santificação, Deus vai dar autoridade a você sobre aquilo que antes te dominava. Era mentira? Então você vai deixar de mentir, porque o Senhor vai tomar conta do seu coração e você não vai ser dominado pela mentira. Era o quê? Era o olhar lascivo? Você não será mais dominado por esse olhar. Você agora será dominado pelo olhar do Senhor e você não é mais escravo desse olhar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então é dessa forma que acontece. Quando eu volto o meu coração para Deus, aleluia, Deus vai te dar força. Deus vai te dar força. Quem está aqui? Deus vai te dar força, aleluia. E você vai se tornar um especialista naquilo que antes você caía. Você vai se tornar um especialista. Como assim, pastor? Você se voltou para Deus, deixou o pecado, o Senhor transformou você. Você recebeu autoridade, porque você não é mais dominado por isso. Sabe o que você vai fazer? Você vai ajudar pessoas que estão passando pelo que você passou, e você vai dizer assim: o Senhor fez comigo, o Senhor vai fazer com você. Você vai dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Querida igreja El Shaddai, você vai dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, aleluia, aleluia. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Aquilo que tem te perseguido, aquilo que tem paralisado você, cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque você está entendendo a palavra e você vai decidir viver essa palavra. A chave para a solução, sabe qual é? Bota aí o próximo, filho. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, eu vi o Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor:
Paz seja com você, não tenha medo, você o quê? Não morrerá. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, quanta revelação. Meu Deus do céu, quanta revelação. O anjo do Senhor vai encontrar Gideão com medo. Mas depois de um encontro com Deus, ele é chamado para um destino que Deus tinha tratado. E ele agora vai se chamar homem valente, meu irmão. Ele agora vai ser chamado de homem valente, aleluia. Ele vai tomar atitudes grandiosas que vão mudar não só o destino dele e da família, mas de toda uma nação. Quem diz amém por isso? Para a gente começar a fechar, porque você entendeu a palavra até agora. Em dias tão difíceis, em dias tão difíceis, volta lá, filha, volta o anterior. Atitudes que me habilitam a vitória em dias desafiadores, de acordo com tudo isso que eu ministrei até agora a sua vida. Primeiro, muito simples. Primeiro, lute com coragem. Deus não deu espírito de medo a você. Deus não te deu um espírito de medo diante de tudo aquilo que nós estamos passando. Deus não nos deu espírito de medo. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo, olha aí, meu irmão, não era só ele não, era um povo. Anuncie, tímidos e medrosos, de medo, poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Deixa eu te colocar a par do contexto, se você não conhece a história. Aí Deus vai levantar Gideão e ele vai reunir 32 mil homens para lutar contra um exército que a Bíblia vai dizer que era semelhante a um enxame de gafanhotos. Mas para lutar tinha que ter coragem. Para você enfrentar os desafios dos tempos difíceis, você não vai de qualquer jeito, vai com a palavra do Senhor e não vai com medo, vai com coragem. Quantas pessoas, irmão, quantas pessoas, eu tenho, pastor Múcio da mesma forma, quantas pessoas nós temos encorajado nesse tempo? Com palavras de paz, com palavras de ânimo. Sabe por quê? Porque tem tanta gente cercado, o coração tomado pelo medo. Há o medo do Covid, há o medo de perder emprego, há o medo de andar na rua, há o medo de vir para a igreja. Mas vai para o shopping, farmácia, joga bola sem máscara e manda todo mundo usar máscara. Né? Lute com coragem. Se você não tiver coragem, e não tiver essa coragem firmada na bendita palavra de Deus, irmão, não vai dar certo não. Você vai sair daqui hoje cheio de coragem. Ele começa com 32 mil homens. 32 mil. Para combater os amalequitas. 32 mil homens. Mas convoca 32 mil. Mas a ordem era para que os tímidos fossem embora. Aí Gideão vai dizer assim: quem tiver com medo de lutar, vaze, vai embora. Sabe quantos foram? 22 mil. 22 mil homens. Puxa vida. Ficaram ali 10.300 homens. Continua. Então o anjo apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Dá para entender o nível de transformação? Quando ele toma posse da palavra, quando ele muda a atitude, quando ele leva a sério aquilo que Deus estava ministrando a vida dele. Agora que ele se achava, né, medroso, agora Deus está dizendo: poderoso guerreiro. Aleluia. É por isso que é tão importante que nesse tempo as nossas emoções estejam equilibradas. Somos corpo, alma e espírito. Se você está com o coração cheio de medo, você vai exalar medo para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito fácil, isso aqui a gente fala direto. Da mesma forma que a alegria é contagiante, o medo também é contagiante. Você não pode ter esse tipo de atitude. Olha só, não misture sua missão com a sua emoção. Essa frase não é minha. Não misture a sua missão com a sua o quê? Emoção. As nossas emoções precisam permitir que o nosso destino, que Deus traçou para mim e para a sua vida, eles possam o quê? Acontecer. As suas emoções não podem interferir naquilo que Deus traçou. Como assim, pastor? O coração é enganoso. É por isso que você tem que estar meditando na palavra, tem que estar pedindo confirmação a Deus, tem que estar orando.
para que você venha tomar o quê? As atitudes corretas. O anjo do Senhor invade aquele lugar que Gideão estava morrendo de medo. Gideão, suas emoções estão abaladas, você está aqui escondido, malhando o trigo no lagar, ainda num lugar totalmente, longe de tudo e de todos. Você está assumindo que você realmente é medroso, Gideão, mas eu estou dizendo que você agora é um guerreiro poderoso e forte. Deus está dizendo para você, você é uma guerreira, você é um guerreiro poderoso e forte quando você toma posse da palavra dele, aleluia. Sabe o que é isso? É nível de ousadia do céu, quando eu tomo essa palavra e gero fé no meu coração. É nível de ousadia do céu, quando eu tomo posse dessa palavra e gero fé no meu coração, aleluia. Querido, sua semana vai ser marcada por atitudes poderosas em Deus. Semana está fechando, próxima semana, atitudes grandiosas em Deus, aleluia. Primeira atitude, atitude de coragem, diga assim, coragem. Sabe qual foi a segunda atitude, Gideão? Bota aí, filha. Ele vai aumentar a sua sede espiritual. Aumentar a sua sede. 32 mil homens, 22 vai embora, ficam 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, nó. Já pensou? Ainda tem gente demais, tem muito. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele o quê? Ele não irá. As armas que nós temos que lutar, não são naturais, não são naturais. São as nossas armas poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Deus está dizendo assim, algo sobrenatural vai acontecer, não é com 10.300, não. Mande que ainda tem muito para ir embora. Mande que ainda tem muito, mande descer lá o ribeiro. Desceram, mandou tomar água. Quem tomasse água se curvando, esse era para ir embora. Quem pegasse a água e tomasse vigiando, esse era para ficar. Sabe quantos? A Bíblia é muito clara. 10 mil se curvaram e tomaram a água do jeito que Deus havia dito, que se fosse daquele jeito, era para ir embora. Presta atenção. Eu e você temos que tomar a água do jeito certo. Temos que tomar a água do jeito certo. Que revelação é essa, pastor? Se você deseja vencer, tem que beber água do jeito certo. Sabe o que é beber água do jeito certo diante de toda e qualquer dificuldade? Sabe o que é isso? É você dizer assim, Senhor, eu não sou nada, Tu és tudo, eu preciso do Senhor. Senhor, eu não sou nada, Tu és tudo, eu dependo do Senhor. Senhor, eu vou enfrentar aqui um gigante, estou enfrentando aqui uma dificuldade no meu trabalho, na minha casa. Senhor, eu não consigo resolver sozinho. Eu me volto para o Senhor, aleluia. Eu declaro que é o Senhor na minha vida. Eu busco ao Senhor, eu medito na palavra do Senhor, aleluia. Querido, ninguém vai para uma guerra de cantil vazio. Você não vai enfrentar as suas lutas e dificuldades com seu cantil vazio. Sabe com o que é que você vai encher? É com a água da vida chamada Jesus. E sabe como é que você busca Jesus? Quando você ora, quando você adora, quando você medita na palavra, quando você recebe uma palavra. É desse jeito aqui que é beber água do jeito certo. Qual é o jeito certo de beber água? É buscar a Deus de todo o meu coração, aleluia. Querido, custe o que custar, busque a Deus. Enfrente a situação que você esteja, busque a Deus, aleluia. Busque a Deus. Eu tenho que ter coragem, eu tenho que buscar a Deus do jeito certo. Sabe o que eu tenho que fazer? Tenho que ter discernimento. Diga assim, discernimento. Discernimento. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem que saiu só. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Deixa eu dar uma pausa aqui. Todos, irmão, vê só. A gente é fogo, meu irmão. Deus fala com a gente, Deus manda a palavra, a gente recebe uma, recebe duas vezes. Mas às vezes a gente ainda fica com dúvida. Alguém aqui se identifica? Só eu que sou menos crente. Deus já tinha falado tudo isso com Gideão. Aí Deus, não está esse texto aí, filha. Aí Deus diz assim:
Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu já entreguei os inimigos nas tuas mãos. Se ainda temes em atacar, desce tu com o teu moço para o arraial, e ouvirás o que dizem, depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu Gideão com o seu moço até a guarda do arraial. Versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. E isso, sabe quem são esses daqui? Eram os inimigos. Gideão ainda estava com medo de enfrentar. Aí Deus diz assim: você vai ouvir da boca do inimigo o que é que vai acontecer. Está aqui na Bíblia. Tive um sonho, disse o inimigo. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim o quê? Estendida. Sabe o que era que o inimigo estava dizendo? Estava dizendo assim: Deus já entregou os midianitas nas mãos de Gideão e do Senhor. Está aí, ó. Aí, ó. E dizia: eis que teve um sonho, e um pão tal. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo esse o quê? E todo esse arraial, aleluia. Deus permite que Gideão desça, escute da boca do inimigo, que o inimigo já estava, sabe o quê? Derrotado. Quem toma posse dessa palavra? Oxe, quem está tomando posse dessa palavra? Aleluia. Os inimigos conversando, Gideão o quê? Ouvindo. Antes da batalha, ele escuta da boca do inimigo, que era muito numeroso, que era muito maior, que Deus já tinha dado vitória para o povo dele, para o povo de Deus. Igreja El Shaddai. Deus está trazendo a mim e a você nesse tempo um novo nível de coragem ao seu e ao meu coração diante dos nossos inimigos, que não são carnais, são espirituais, aleluia. Então não dê espaço a pensamentos de morte, de escassez, de medo e de pânico. Sabe por quê? Porque Deus está falando comigo e com você. Quem está com medo são seus inimigos. Não é você que tem que ter medo, você tem que ter coragem, que eu estou com você. Quem está com medo são os seus inimigos. Quem diz amém por isso? Quem toma posse dessa palavra, aleluia. Então não fique intimidado, então ore, então busque a Deus, aleluia, busque ao Senhor. Coragem, beba água do jeito certo, que é buscar a Deus, tenha discernimento, e dependa somente dEle. Quem diz amém por isso? Aí vai começar a batalha, só 300. Gideão e os 100 homens que os acompanhavam chegaram aos postos avançados, acampados, depois da meia-noite. Assim que foram tocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas, e quebraram os jarros que tinham o quê? Nas mãos. Diga assim: quebraram os jarros. Sabe o que é quebrar o jarro, irmão, diante da batalha? Sabe o que é? A gente reconhecer que realmente nós não somos nada, e que somos barro na mão do oleiro Jesus. Estou prestes a enfrentar a batalha. Senhor, me quebra todo e me refaz. Tira tudo aquilo que não te agrada. Tira tudo do meu coração. Refaz, porque eu estou prestes a enfrentar essa batalha. Aleluia. Somos barro nas mãos do oleiro. Aleluia. Nós representamos. 2 Coríntios vai dizer: mas temos um tesouro em vasos de barro. O tesouro não é o vaso, o tesouro é o que está dentro do vaso, aleluia. Para mostrar que este poder tudo excede e provém de Deus e não de nós. Querido, pessoal, eu quero desafiar você a você chegar a um nível maior de dependência de Deus. Eu desafio você a chegar a um nível maior de dependência de Deus. Diante de todas as lutas, diante de todos os problemas, diante de todas as dificuldades, reconheça que a sua sabedoria, reconheça que o seu conhecimento, que a sua força, que o seu recurso não vale nada, nada. Dependemos de Deus, e se Ele quiser usar uma dessas ferramentas, Ele usa, mas não é o que eu tenho, não é o que você tem. É depender única e exclusivamente dEle para as batalhas que estamos prestes ao quê? A enfrentar, aleluia.
Chris Volanton escreveu o seguinte: a verdadeira graça de Deus humilha um homem sem degradá-lo e o exalta sem vaidade. Aleluia. Que coisa linda! A verdadeira graça humilha um homem sem degradá-lo e exalta sem vaidade. Então, tenho que ter coragem, bebo água do jeito certo, tenho discernimento, tenho dependência e vou usar de toda a autoridade que Deus colocou na minha mão para enfrentar as lutas. Sabe por que pastor Múcio chegou até os 66? Porque ele colocou em Deus toda a força. Porque ele colocou em Deus toda a força. E usou toda a autoridade que Deus tem dado a esse homem. Aí diz o texto: as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por o quê? E por Gideão. Sabe o que simboliza a tocha? Sabe o que simboliza a tocha? Autoridade espiritual. Sabe o que simboliza a tocha? Autoridade espiritual. A autoridade espiritual evidencia quem nós representamos. A autoridade que nós carregamos evidencia quem nós representamos. Lembra daquela passagem de Jesus com os discípulos em Cesareia de Filipe? Quando Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Um diz que é Elias, outro profeta. Aí Pedro vai dizer o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado de carne ou sangue, mas por meio do Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não prevalecerão contra vocês. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Aqui Deus estava revelando algo tremendo. Ele estava em Cesareia de Filipe, num lugar onde é derivada a palavra pânico. Cão até umas horas, demônio até umas horas. Os povos que tinham dominado Cesareia tinham feito vários templos a deuses estranhos. Ali era um lugar de várias entidades espirituais, até que Jesus chegou. Até que Jesus chegou, aleluia. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não prevalecerão contra vocês. Sabe o que é isso? Exerçam a autoridade que eu estou dando para vocês. Exerçam a autoridade que eu estou dando para vocês, aleluia. Exerçam a autoridade que eu estou dando para vocês, aleluia. A cobertura espiritual é o que diferencia os guerreiros legítimos dos mercenários, daqueles que buscam somente seus interesses. Tenha sua consciência. A sua autoridade que você tem para enfrentar as lutas foi dada por Deus. Mas existe uma liberação espiritual sobre a vida do nosso líder. Se você é abençoado hoje é porque o nosso líder, pastor Múcio, tem derramado uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você tem vencido batalha, se você é membro dessa igreja, se você está aqui há quanto tempo que quer que seja, Deus tem dado autoridade a esse homem, e debaixo da autoridade do nosso pastor, nós recebemos e nós enfrentamos e vencemos. Sabe por quê? Porque nós somos guerreiros legítimos. Que conquista sem herança, sabe quem é? É o mercenário. É o mercenário. Não. Aqui, guerreiros legítimos. Porque entendemos, olha aí, gritaram, a espada pelo Senhor, e por quem? E por Gideão. Eles reconheciam quem era o líder deles. Pai, reconhecemos quem é o Senhor, a nossa liderança nesse lugar. Esse povo reconhece quem é o Senhor, a liderança nesse lugar. E é por isso que nós lutamos e nós vencemos. Porque existe um reconhecimento na terra que reverbera no céu. Aleluia. É por isso que a gente se alegra hoje, aleluia. É por isso que a gente se alegra hoje.
Supere toda passividade, irmão. Tocaram as trombetas. Olha aí, irmão. Tocaram as trombetas. Por isso, naquele dia, tem um versículo aqui, ó. E quebraram os jarros que tinham nas mãos. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Aleluia. Eu finalizo, irmão, equipe. Um resumo. Veja o que os inimigos estavam dizendo a respeito do povo de Deus. Chegando bem no momento em que o homem estava contando o sonho, o inimigo já estava dizendo assim: a gente perdeu, eles ganharam. A gente perdeu, eles ganharam. O que é que está dizendo assim? Que você enfrenta, que vai começar a dizer: nossa, perdemos e eles ganharam. É o quê? É a mentira, é a falta de fé, é a traição, é a pornografia. Eles estão dizendo assim: nós perdemos, eles ganharam, porque lutaram na força e no poder do Senhor. Era o que os inimigos estavam dizendo. Querido, em nome de Jesus, saia daqui também de posse dessa palavra. Aquele problema, aquela luta já está dizendo que eles perderam e que você, na força do Senhor, já venceu. É só para quem crê, velho. Quem não crê, fica sem. Oxe, quem não crê, fica sem. Veja o que os inimigos estão dizendo. Veja o que vai acontecer aos inimigos. Eles foram derrotados. E qual foi o desfecho? Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Olha o desfecho final. Sabe qual é o desfecho final? Vitória e paz. Sabe qual é o desfecho final? Vitória e paz. Sabe qual é o desfecho final? Vitória e paz. Sabe qual é o desfecho final? Vitória e paz, Pai. Sabe qual é o desfecho final? Vitória e paz. O desfecho final, igreja, é o Shaddai. Sabe qual é? Vitória e paz. Quem toma posse? Quem toma posse? Então fique de pé para a gente adorar o Senhor.